Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Maracanã, foi bom o jogozinho? Foi bom o jogo. Assim, o estilo de jogo do Fluminense é agradável, né? Essa saída de bola com esse risco que o Fernando Diniz propõe do seu time, mas fez o Fluminense ter mais posse de bola nesse início de jogo, pelo menos até os 15 minutos assim, uma posse de bola até considerável. O Flamengo estava com 34% de bola e o resto com o Fluminense. Mas isso não se traduz em criar grandes chances de gol. O Fluminense tem a bola, sai, faz um jogo sem chutão, um jogo bonito de se ver, corre um certo risco, mas cria algumas chances, não são tantas chances. Tanto é que depois dos 15 minutos o Flamengo começa a equilibrar o jogo fica... o Flamengo também buscando o seu jogo ofensivo, que não funcionou muito no dia de hoje. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, o Gabigol, o Diego não fizeram uma grande partida, mas a melhor chance para mim no primeiro tempo foi do Diego, uma bola na trave. O Fluminense teve alguns chutes de fora da área, algumas oportunidades, mas acho que a mais clara foi do Diego. Mas um primeiro tempo que o Fluminense levou uma certa vantagem, principalmente em posse de bola. Volta um segundo tempo, começou meio humor nesse segundo tempo para mim. Algumas mudanças, né? O Diego saiu, uma opção do Marcelo Salles. Acho que o Diego, de todos aqueles que estavam jogando ali, não era nem o pior, mas era uma opção de botar uma velocidade pelo lado direito e trouxe o Everton Ribeiro para ser o meia centralizado, tem mais velocidade que o Diego. Uma opção. Não funcionou muito não. O Fluminense continuou com o seu jogo, criando as melhores chances. Acho que assim, o segundo tempo um pouquinho melhor de chances para o Fluminense. Ficou um jogo um pouco aberto, né? De ataque, contra-ataque ali, o meio-campo mesmo não criou muitas jogadas, ficou uma bola lá, o bate e volta. Assim, para o torcedor, mesmo num 0-0, foi um jogo que teve chances de gol, mas acho que o Fluminense, pelos desfalques que tinha, né, vários jogadores, principalmente o sistema defensivo, e também o Ione Gonzalez não jogou, o Pedro está na seleção, com essas peças, um time alternativo, o Fluminense até me surpreendeu positivamente e teve até as melhores chances no segundo tempo para ganhar o jogo. PVC, pelo que você conhece do Jorge Jesus, o novo técnico do Flamengo, você espera alguma mudança? Aliás, mudança com certeza. Mas você imagina muitas alterações no jeito de jogar e na escalação do time? Não, porque ele não é um revolucionário. Ele pode fazer uma reforma, ele gosta de jogar 4-1-3-2, ele pode mudar um posicionamento um pouquinho do Bruno Henrique para jogar mais perto do Gabriel, de repente. Mas não acho que vai ser uma revolução. A questão do trabalho do Jorge Jesus é ele interferir na estrutura do Flamengo e o Flamengo permitir que isso aconteça. Eu já disse aqui que ele passou 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 temporadas no Benfica. Ele teve pelo menos três situações de derrotas que, se fosse no Flamengo com a cabeça de hoje, ele cairia. Então o Flamengo precisa entender se ele quer passar por um processo de reforma que o Jesus ajudou o Benfica a passar. Não foi o Jorge Jesus quem reformou o Benfica. Ele participou do processo. Seria o quê? Eu quero dizer assim, Zinho, o Benfica era um time que perdia muito pro Porto. Sim. O Benfica entendeu que precisava transformar seus processos. O Jorge Jesus foi contratado em 2009. E aí, o primeiro campeonato ele ganhou, o segundo ele perdeu a semifinal da Liga Europa pro Braga. Se fosse o Flamengo de hoje, estava fora. Certo. Não, mas a minha pergunta é em cima do Flamengo. O que ele tem assim para fazer no Flamengo de uma reforma que, no caso, você falou que o Flamengo tem que ter paciência e tem que entender o que ele quer. Eu acho que não é que ele vá fazer, é o Flamengo ser parte de um processo de ter mais paciência com o treinador. O resultado não ser fundamental para mandar logo embora. Exatamente, assim, que podia ser com o Abel está no melhor momento da carreira dele, não está. Mas assim, o Flamengo precisa uma hora tomar uma decisão, dizer, Zinho, é você, vou com você até o fim. Vamos junto.
Vem cá, o que precisa mudar aqui? Como é que a gente vai interligar a base? O Jesus não é um Guardiola, ele não é um revolucionário, mas o Flamengo precisa entender o que ele quer transformar e ter paciência para fazer isso. Hoje, o Flamengo completou pela primeira vez no ano 3 jogos sem sofrer gol. O torcedor está satisfeito? Não, mas estava reclamando da defesa. É verdade. É a primeira vez neste ano que o Flamengo passa 3 jogos seguidos sem sofrer gol. O Edmundo, já que entramos nessa questão de técnico do Flamengo, vou entrar com você na questão técnico do Fluminense. Como é que você está vendo o trabalho do Fernando Diniz até aqui? Já nós vamos colocar a classificação. A situação do Fluminense depois desse empate não é das melhores a classificação, hein? O Fluminense chega a 7 pontos, mas eu vejo o trabalho do Fernando Diniz como sensacional. Acho que a palavra é essa. Porque até antes do jogo ele foi entrevistado, perguntaram sobre as ausências, né? E ele não se lamentou, ele falou, não, a gente trabalha e a gente vai jogar de igual para igual. E arrisco a dizer, apesar das melhores oportunidades, a bola na trave foi do Flamengo, eu arrisco a dizer que se o Fluminense tivesse o Pedro ou o Ione Gonzalez, um jogador... o João Pedro Menino tem feito muitos gols, mas ficou muito sozinho na frente nessa função. Porque, tecnicamente, tem um lance no primeiro tempo que o Fluminense dá 30 toques na bola. 1 minuto e meio ele fica com a bola na parte defensiva. Inclusive o Agenor tocando na bola por 2 ou 3 vezes, nesses 30. Então, assim, tem um trabalho sólido. Eu tive ontem para dar um abraço no Mário Bittencourt, conversei com ele sobre o que ele pensa. Ele pensa parecido comigo, né? Ele acha que tem que trazer um ou outro jogador pontualmente, mas que a base está montada para que o Fluminense tenha um time competitivo. Agora, são 7 pontos apenas na tabela, né? É pouco, né? Ele joga contra a Chapecoense fora, então se não ganhar, se não tiver um bom resultado, pode, na parada para a Copa América, estar na zona de rebaixamento. Eu acho até que já está, né? Não. Está uma posição acima. Está uma posição acima, mas pode estar na zona de rebaixamento. Por outro lado, falar um pouquinho do Flamengo, são 14 pontos, chega a 14 pontos. O Palmeiras tem 22. Tem 22 se ganhar o jogo, se voltar os pontos do Botafogo. Quer dizer, começa a ter uma distância muito grande para você buscar o título. Essa arrancada, essa retomada é sempre difícil. Ela existe, já existiu inclusive até com o Flamengo em 2009, mas ela é mais difícil. Então você começa a ter que priorizar. E aí eu acho que é ruim, né? Você começa a priorizar, você foca só numa competição, né? Se você tá fora, entre aspas, fora do Campeonato Brasileiro, você vai focar na Libertadores e na Copa do Brasil. E aí numa noite, as 2 competições são disputadas à noite. Numa noite infeliz, numa noite que as coisas não dão certo, você joga toda uma temporada fora. Então, assim, achei precipitada a saída do Abel, a gente já falou disso, e tô achando tardia a chegada do Jorge Jesus. Ele tinha que arregaçar as mangas e trabalhar imediatamente, conhecer o quanto antes esse grupo, porque houve pouca evolução. Pouca evolução, na minha opinião, né? Os jogos que o Flamengo ganhou, Fortaleza time reserva, ganhou do Corinthians, tomou um sufoco danado e hoje empatou com o Fluminense. Esses 3 adversários, minha opinião, não são fortes o bastante para você medir que o Flamengo está forte para ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. O Jorge Jesus no Maracanã assistindo ao clássico, o Fla-Flu. Então já no Rio de Janeiro.